Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que esse dia seja grandemente abençoado por Deus, que o Espírito Santo da verdade, que está contido nesta palavra de Gênesis a Apocalipse, possa visitar sua mente, seu coração, e que você possa colocar em prática todo o ensinamento da palavra de Deus que nós estamos estudando aqui em Romanos capítulo 12. Eu fiz a parte 1, hoje a parte 2. Aqui eu quero, assim, na parte 2, falar exatamente sobre o amor. E eu, a partir do versículo 9, eu quero ler para vocês o que está escrito aqui. Mas eu quero e peço também para vocês que leiam, que estudem. Não fique só naquilo que eu faço um resumo para vocês. Não, queridos, leiam, se apliquem em buscar ao Senhor, porque Ele tem uma vontade perfeita, uma vontade boa, agradável para você e para mim. Mas Ele nos instrui a renovarmos completamente a nossa mente, para que nós possamos experimentar as coisas boas que Ele planejou para você e para mim. Quando nós renovamos as nossas mentes, nós obtemos novas atitudes, novas ideias. E isso estudando a palavra de Deus, porque a Bíblia fala para nós que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E aqui sobre o amor, ele fala assim, o amor, versículo 9, deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Olha o conselho de Paulo, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Queridos, sobre a hospitalidade, eu quero fazer um parênteses aqui. A Bíblia fala que muitos, por serem hospitaleiros, sem saber, eles hospedaram anjos em suas casas. E ele fala para que nós abençoemos aqueles que nos perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem. Choram com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Aqui, a partir do versículo 9 até o 21, né? Aqui no versículo 19 que eu quero frisar, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo nos encoraja a não tentar dar o troco pelo que as pessoas possam nos fazer ou nos fizeram. Deixe isto nas mãos de Deus, é o que está escrito aqui. E no 21, ele fala claramente aqui para nós, né? No versículo 21, que eu quero reforçar para vocês aqui. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui é claro, esse versículo, quando Paulo fala, né, biblicamente, que nos diz aqui que a maneira de nós derrotarmos o mal é vencendo o mal com o bem.
Mas isso, amados, requer de nós esforço, requer de nós determinação. Não é algo assim que acontece por si só. Nós precisamos decidir, tomar essa atitude. Então comece onde está e Deus vai nos levar aonde nós precisamos chegar. Essa é a verdade da palavra de Deus para nós, amados, sobre o amor. Então, eu vou dizer a vocês, no verso 18, o apóstolo fala assim para nós: façam, olha só, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, algumas pessoas, isso eu vou dizer de mim mesma para vocês, e eu creio que cada um de vocês tem uma posição diante desse versículo. Algumas pessoas simplesmente são impossíveis de você e eu convivermos com elas. Mas essa passagem de Romanos 8, 18 aqui, o versículo 18, 12, 18, ele nos diz assim que nós devemos fazer o máximo possível, né? Vou dizer assim com as minhas palavras, se possível, tenha espaço com todos. Então aqui, no versículo 18, Paulo nos diz isso, fazer o possível, o máximo possível, para viver em paz com todos. É óbvio que você e eu não dá para fazer a parte do outro, mas devemos fazer a nossa parte para que a paz seja mantida com quer que seja a pessoa ou a situação. E o próprio Senhor Jesus está nos desafiando aqui pela sua palavra, a sermos mantenedores de paz, né? Hoje, todos os dias das nossas vidas, assim, diante de todas as circunstâncias, sejamos pontes de paz entre as pessoas. E a Bíblia é muito clara, irmãos, quando ela nos ensina sobre o amor. Ela nos instrui aqui no versículo 11, que eu quero ler também para reforçar, né, a palavra de Deus, que nós hoje eu li do 9 até o 21. No verso 11, ele diz assim para nós: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 12, 11, ele nos instrui a nós sermos pessoas fervorosas no espírito. Ele nos instrui a nós servirmos ao Senhor. E para que você e eu sejamos fervorosos, sirvamos ao Senhor, nós temos de permanecer com o nosso coração ardendo, sabe, irmãos? Ardendo em fogo, assim. Sabe como que nós vamos permanecer assim, com esse coração ardendo em fogo? A palavra de Deus, amados, que sai da sua, da minha, da nossa boca, em forma de oração, de louvor, de pregação, de confissão, é a melhor maneira de nós aquecermos o nosso coração. Porque quando nós fazemos isso, o dom de Deus que está dentro de cada um de nós vai nos manter com essa chama, com esse fogo ardendo em nossos corações. E vai nos impedir que o nosso espírito esmoreça dentro de nós, no nosso interior. Essa é uma maneira de nós permanecermos assim, fervorosos. E também permanecer sempre gratos. Também nos mantém assim, fervorosos, com essa chama acesa, sabe, entusiasmados. E no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus fala para nós assim, olha, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Porque ele dá um exemplo assim, que na sepultura para onde nós vamos, não há conhecimento e nem sabedoria. Então nós devemos permanecer vivos, ativos.
Vamos fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazermos, trabalhar para o Senhor. Nós não podemos ser passivos, porque quando somos passivos, irmãos, esta é uma arma, é uma ferramenta que Satanás usa contra nós, contra o povo de Deus, contra a sua igreja, contra a igreja de Cristo. Quanto mais passivos nós formos, a nossa chama, sabe? Essa parte que eu disse a vocês de nos mantermos fervorosos vai diminuindo dentro de nós. A Bíblia fala sobre a procrastinação. Então nós não devemos ser passivos, mas devemos ser ativos, nós devemos ser motivados, guiados pelo Espírito Santo dentro de nós, né? E não por forças externas. E a melhor maneira, meus queridos irmãos, de nós ficarmos, guardados contra esse espírito da passividade, é fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E fazê-lo com toda inteireza de coração, com toda a nossa força, pedindo ajuda e a graça de Deus. Lembre-se, tudo o que nós fazemos para Deus é feito muito melhor quando nós dependemos totalmente da ajuda do Espírito Santo que está em nós. Nós devemos fazer tudo para Ele e com Ele. E devemos fazer de boa vontade, de todo o nosso coração, que você possa ter esse coração fervoroso, ardendo em fogo dentro de você. Amém? Então, em nome de Jesus, finalizando o capítulo 12 de Romanos, amém? Fique com essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, tenha hoje uma quarta-feira muito abençoada. Que você possa dividir, repartir com outros essa palavra. A palavra de fé que nós pregamos. Que você possa contagiar outros. Que você possa ser essa pessoa, essa ponte de paz. Amém? Mas não se esqueça. Entregue seu dia, seu coração, sua mente, tudo para o Senhor. Faça tudo para Ele. Adore a Deus, né? Ele diz aqui que nós devemos dedicar, né? No capítulo 12, verso 1. Tudo que diz respeito a mim e a você, nós devemos dedicar ao Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe seu dia.